Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento de conversa sobre assuntos que possam importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje eu recebo novamente para uma conversa importante, nem sempre faço, mas muito importante, a Vitória Garcia, que é uma amiga querida e é psicóloga especializada em psicologia hospitalar, cuidados paliativos e luto. E hoje a gente vai conversar sobre o processo de luto e o seu enfrentamento, que é um tema que às vezes a gente foge dessa conversa, mas que é tão importante a gente entender um pouco mais sobre isso para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, Vi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Polly, mais uma vez por esse convite. Falar sobre esse tema, apesar de não ser um tema fácil, é um tema que eu gosto muito, que eu considero extremamente importante, que infelizmente a nossa sociedade não está preparada, né, nem todo mundo está preparado para falar sobre isso, mas vamos lá, é importante, então vamos falar. Para a gente começar um pouquinho, né, eu fiz aqui uma pequena reflexão sobre isso, queria dividir ela, né, ler e dividir ela com você. A gente sabe que o luto, Vi, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um momento, ele é um processo, e esse processo tem vários fatores que contribuem, ou para que seja um processo mais tranquilo, mais cuidado, ou para que seja um processo mais conturbado, né. E daí a importância da gente falar sobre esse tema. Eu acho importante a gente compreender como é que a gente pode auxiliar o enfrentamento? Sejamos nós profissionais de saúde ou alguém que está do lado dessa pessoa que está vivenciando o processo de luto, né, um familiar, um vizinho, um amigo, como é que a gente age nesses momentos? Mas para a gente agir, a gente precisa saber o que é o processo de luto. Então eu queria começar por aí, assim, o que é o luto? A gente relaciona o luto só a perdas por morte, mas é só isso? É só essa situação que a gente chama de luto? Bom, vamos definir primeiro o que que é o luto, né. O luto ele é um processo, né, como você muito bem colocou, e ele é um processo que todo mundo vai viver a partir de um rompimento de um vínculo afetivo importante. Então ele não se limita apenas à morte, embora as pessoas, né, associem o luto à questão do falecimento de alguém, o luto ele pode ocorrer em diversas situações, como, por exemplo, a perda de um emprego, como um término de relacionamento, seja um namoro, seja um divórcio, uma mudança de casa, de cidade, de país. Para as crianças, né, porque as pessoas acham que as crianças não ficam lutadas, mas quando muda, por exemplo, de escola, quando muda de casa, ou quando o vizinho, né, um amiguinho muda para outro país, também isso é uma situação de luto. Quando existe a necessidade da perda de uma parte do corpo, então, por exemplo, precisa fazer amputação de um membro, ou retirar a mama, retirar o útero, tudo isso é considerado luto. E também, aposentadoria é considerada luto, menopausa é considerado luto, perdas físicas, então quando a pessoa, né, perde alguma capacidade física devido a algum acidente ou alguma sequela de alguma doença. Então, sempre que envolve um rompimento, né, de um vínculo, de algo que era importante para aquela pessoa, a gente considera como luto. E aí nisso, né, em todas essas situações, as pessoas elas vão precisar se readaptar a um mundo que ela não conhecia antes, né. Então, o luto ele vai envolver não apenas a dor da perda, mas essa necessidade de se reorganizar diante de uma, situação nova, diante dessa perda. Então é muito importante a gente reconhecer as perdas também são lutos, né, não só por morte, mas que essas outras tantas perdas que eu falei, elas também precisam ser reconhecidas e validadas.
Você sabe que, assim, eu já tive perdas importantes por morte na minha família, né, e óbvio que foram coisas que geraram sofrimento, mas enfim, foram perdas esperadas, então foi algo trabalhado, né. Mas a perda mais dolorosa da minha vida e que foi uma coisa muito difícil de vivenciar, foi a perda de um vínculo de amizade com uma pessoa que era muito importante para mim, e que está aí, está viva e de vez em quando eu ainda encontro, mas o fato de não existir mais a relação que já existiu um dia, que era uma relação muito forte, né, muito próxima, foi muito doloroso vivenciar essa perda, muito doloroso, né, então acho que a gente lembrar, né, desses momentos é algo bastante importante. Eh, e a gente sempre relaciona o processo de luto, Vi, a partir do acontecimento da perda. Mas esse processo, né, eu até comentei que eu tive perdas esperadas, ele pode se começar antes, ele pode se iniciar antes dessa perda? Sim, com certeza. E normalmente a gente percebe isso numa situação de, vamos dar um exemplo, numa situação de adoecimento, quando a pessoa já está gravemente doente, a morte já é esperada, então as pessoas ali, os familiares já vão se enlutando de forma antecipada, né, isso tem um nome, se chama luto antecipatório. Então durante o luto antecipatório, a pessoa ela já começa, eh, a ficar triste, a ter medo, a pensar como vai ser a vida daqui para frente sem aquela outra pessoa. Em outras situações, por exemplo, vamos pensar no que eu falei do divórcio. Já existe uma relação ali que não está legal, né, então as pessoas elas já vão ali, né, se enlutando de forma antecipada, porque sabe que vai chegar a separação, né, no caso de uma mudança também, né, de uma mudança de país, uma mudança de casa, em que as coisas estão sendo preparadas, tudo isso está sendo vivenciado, né, antes do de fato acontecer ali o evento. Então, pode acontecer sim da gente vivenciar o luto antes da perda. Eu acho que um outro mito muito relacionado ao luto é a questão de tempo, né. E às vezes a gente ouve: "Nossa, mas já faz tantos meses, que enfim, que saiu desse emprego, ou que rompeu um relacionamento, ou que perdeu um familiar, né, e ele ainda está sofrendo, ela ainda está sofrendo, né, sai dessa, que é isso?", né. Mas assim, existe um tempo correto pra gente, vivenciar esse processo? Não existe um tempo certo, um tempo pré-definido para o luto. Cada pessoa vai lidar, né, com a perda de maneira diferente, porque cada pessoa é única, cada relação é única. Né, então, a gente não pode pré-determinar tempo. Quando a gente olha, né, pra DSM, as pessoas elas, tendem a patola pa ixi, agora eu não consigo falar a palavra. Mas de colocar como algo O patológico. patológico. Isso. Mas não é isso, né, não existe um tempo de, 6 meses já tem que medicar. Não. A gente fala que o primeiro ano da perda é o ano mais delicado, porque é o primeiro tudo. Então é o primeiro aniversário, é o primeiro dia das mães, é o primeiro dia dos pais, é o primeiro Natal, é o primeiro ano novo, é o primeiro dia de finados, é o primeiro todas as datas significativas, é o primeiro tudo. Então, essas primeiras experiências sem a pessoa que a gente perdeu, ela tende a ser um pouco mais difícil. Isso não significa que as outras serão tranquilas, mas esse primeiro é muito novo, então ninguém sabe, né, como vai ser. Mas não existe um tempo certo. Tem pessoas que elas vão conseguir se recuperar e seguir a vida mais rapidamente, né, enquanto outras elas podem levar mais tempos, mais meses, anos até, para conseguir lidar completamente com a dor da perda. É importante a gente,
não ser fiscal do luto, né, que é aquela pessoa ali que vai ficar: "Poxa, mas já deu aqui ó, 6 meses, tá na hora, né, vamos seguir aí a vida, fulano já seguiu, ciclano já seguiu, você também precisa seguir". Então assim, a gente precisa respeitar o tempo de cada um, e entender que o luto, ele não é um processo linear, ele é muito mais que isso, ele é muito complexo. E uma outra coisa também é a comparação dos lutos, né, do tempo de luto, especialmente quando é, por exemplo, irmãos, né, lá, seu irmão já está seguindo a vida, né, você também precisa seguir, por que que você está assim ainda, sendo que os seus outros irmãos já, superaram, né, eu detesto essa palavra quando a gente fala em luto, porque o luto ele não é algo para ser superado, né, ele é algo para ser vivido. Então, é preciso respeitar o tempo de cada um, tá. E isso é algo muito importante, que bom que você trouxe também esse tema, porque, as pessoas elas precisam saber disso, que não existe um tempo, cada um vai levar o seu tempo e tá tudo bem. E não adianta pressionar o sofrimento do outro, né, para o sofrimento acabar, não é assim que o sofrimento acaba, né, que dificuldades terminam, né. Uhum. Ouvi, mas existe a possibilidade da gente ter o que a gente chama de luto complicado. O que que é esse luto complicado? Quando que a gente passa a considerar que esse processo de luto saiu, né, do que a gente, esperava que fossem reações normais ao luto, até se você puder falar um pouco dessas reações, e o que que coloca uma pessoa em risco de desenvolver um luto complicado? Tá. O luto complicado, ele é considerado complicado quando, eh, os sintomas, né, de dor persistem de uma forma muito intensa, capaz de debilitar para as atividades do dia a dia. Então, por um tempo muito prolongado, porque, assim, no começo, as pessoas elas ficam mesmo com dificuldade de se concentrar, de voltar retomar para as atividades, né, elas ficam muito focadas ali naquilo que elas perderam. Mas se passar muito tempo e a pessoa não conseguir voltar, e é como se, por exemplo, já passou 1 ano, mas a dor que ela sente é exatamente a mesma que ela sentiu no momento em que ela perdeu, aí sim a gente pode estar diante de um luto complicado. Então, eh, a gente pode pensar nesse o que que debilita, né, a pessoa nesse processo. A incapacidade de aceitar a realidade da perda, e que isso vai fazer com que ela não volte a comer, a fazer as atividades do dia a dia, né, de casa, a trabalhar, a estudar, né, a cuidar de si mesma, a cuidar da casa. E aí começa a aparecer ou a intensificar sintomas de depressão ou de ansiedade que não diminuem com o tempo. Então esses são os sinais que a gente precisa ficar bastante atento. E pensando em fatores de risco, né, para desenvolver o luto complicado, a gente pode pensar em alguns fatores. Então, quando a relação é de dependência emocional, a gente pode pensar numa predisposição para luto complicado. Quando é uma perda repentina ou uma perda muito trágica, quando não há suporte social para o enlutado, então quando ele não tem com quem contar. Isso a gente está falando de suporte social efetivo, porque não adianta a pessoa estar rodeada de pessoas, mas pessoas que estão julgando o que elas sentem, pressionando ela, não estão validando aquilo que ela está, dizendo ou sentindo, tá. Então, quando a pessoa pode estar rodeada de pessoas, mas quando ela não tem esse suporte efetivo, a gente considera que ela não tem suporte. E também com as outras experiências de luto. Então, se a pessoa nunca perdeu ninguém, né, ou nunca passou por uma perda importante, ou já passou por muitas perdas e muitas perdas traumáticas, né, então tudo isso,
pode sim ser fator de luto para desenvolver um luto complicado. E também pessoas que têm, problemas de saúde mental e que não estão em tratamento especialmente, sabe. Então, essa pessoa ela acaba estando mais vulnerável a esse tipo de luto. E assim, sentir falta da pessoa que é muito amada e sofrer por essa perda é humano, né, todos nós vamos sentir, isso é um processo muito individual e que cada um vai sentir do seu jeito. Não existe regra para o sentir, cada um vai sentir do seu jeito. Então, no processo de luto normal, é esperado que as pessoas, aos poucos, vão conseguindo se reorganizar, né, na vida e reencontrando um sentido novo para estar vivo. E quando isso não acontece de jeito nenhum, é o momento em que a gente fala que essa pessoa precisa buscar uma ajuda profissional, tá. Então essa é uma diferença grande do luto normal para o luto complicado. Ouvi. Como é que as pessoas que convivem com alguém enlutado, elas podem contribuir para que esse processo seja um processo melhor, né, entre aspas, para que seja um processo, mais natural, um processo, né, mais cuidado? É, acho que 3 palavras principais: empatia, escuta e presença. Isso é o que vai nortear o que eu vou as dicas que eu vou dar para alguém que vai, né, apoiar e que vai, estar junto de alguém enlutado. Então, assim, a simples presença em silêncio, ela pode ser importante e pode gerar conforto. Porque a dor, quando a gente passa por uma perda, não existe palavra no dicionário e nem fora do dicionário que vai ter o poder de confortar e tirar a dor de alguém. Não existe palavra. Mas as pessoas, elas tendem a querer dizer algo. E aí, quando elas dizem algo, elas acabam invalidando a perda e o sentimento. Então, quando alguém diz assim, poxa, mas, Deus quis assim. Então significa que porque Deus quis assim, o que eu estou sentindo não é válido, não é importante, né. Então, são palavras que normalmente todo mundo fala, né: "Ai, estava sofrendo muito". Tudo bem, estava sofrendo muito, mas o fato da pessoa estar sofrendo muito invalida o meu sofrimento? Invalida a minha tristeza? Não, não invalida. Só que assim, nas entrelinhas, quando a gente fala isso, a gente está invalidando o sentimento do outro. É diferente de quando a pessoa enlutada fala, né, então fala: "Puxa, estava sofrendo muito". Aí sim a gente pode dizer: "Sim, estava sofrendo muito", mas isso não invalida o que você está sentindo agora, o que você pode estar sentindo agora. Isso não significa que você, não pode estar triste, né. Então, eh, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, e tudo bem se a gente não quiser falar nada, só a nossa presença já pode ajudar muito. Outra coisa que eu falei, né, da escuta ativa. Quando a gente fala de escuta ativa, a gente fala de ouvir sem julgar, né, então permitir que a pessoa possa falar aquilo que ela quiser, sem que a gente fique, dando dicas do que fazer, do que não fazer, de falar: "Ah, mas quando eu passei por isso", nenhum luto é igual ao outro. Você pode ter perdido a sua mãe e eu ter perdido a minha mãe. A forma como a gente vai lidar com essas perdas é totalmente diferente, né, e não é porque você perdeu a sua que você sabe o que eu estou sentindo, porque as relações são diferentes. Então, a gente precisa tentar, né, ao máximo não ter esse tipo de julgamento, de achar que a gente sabe o que o outro está sentindo, porque a gente não sabe. Então evitar comparar essas dores, né, então quando: "Ai, quando isso aconteceu comigo também", evita tudo isso.
e reconheça a dor do outro, porque a dor do outro, ela é extremamente válida. Então, outra coisa que a gente pode fazer, né, para que as pessoas fazem, que é totalmente errado, né, é pressionar o outro a seguir em frente. Então, de dizer, "Agora, mas você é jovem, você pode casar de novo", né, ou quando é o caso até de um aborto. "Ah, mas você é jovem, pode ter outros filhos", você está invalidando muito, né, o sofrimento do outro. E outra coisa também que grande parte das pessoas fazem é fugir do tema, né, como se aquele assunto fosse um assunto proibido, então ignora totalmente a perda, como se aquilo fosse fazer doer mais, quando na realidade, muitas vezes o que o enlutado quer, o que a pessoa que acabou de perder alguém precisa, é falar, né, desse amor, falar dessa pessoa que morreu. Então, escute, né, não fuja do assunto, porque essa pessoa pode estar precisando falar sobre isso. Então o mais importante é ter esse apoio, sem pressão, permitindo que a pessoa que está passando pelo luto possa vivenciar esse processo de uma forma respeitosa, de uma forma, que ela considere digna. Que importante, né, a gente ouvir tudo isso e a gente tentar se policiar para não invalidar o sofrimento do outro, né, acho que isso é fundamental. Bom, Vi, estamos encaminhando, para o nosso final, né, e como você já esteve aqui antes, você sabe, né, que eu gosto de terminar essa conversa, perguntando sobre o que importa para você, né, para você, Vitória, o que que importa? Bom, na nossa última conversa eu falei o que me importa do ponto de vista pessoal, e agora eu quero trazer o que me importa, voltado para esse tema do luto. Então, o que importa para mim é que todas as pessoas, independente da idade, classe social, raça, gênero, é que todas elas possam ter o seu luto respeitado e que elas possam sentir que a sua dor é válida e é acolhida, seja ela qual for. Vi, muito, muito obrigada por essa conversa, por você ter disponibilizado aí uma parte do seu tempo, né, para que a gente pudesse falar sobre esse tema que eu considero muito importante, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, né, assim, todos nós seremos impactados por perdas em algum momento da nossa vida, se já não fomos, né, então eu acho super importante falar sobre isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Polly, pelo convite mais uma vez. Bom, e para você que está vendo a gente, eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo de alguma forma, e se ficou alguma dúvida, a gente, está aqui disponível, deixa nos comentários qual é a sua dúvida, e na medida do possível, eu respondo, eu vou respondendo para vocês, tá bem? Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo bate-papo. Obrigada, Vi, muito